Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos lhe pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Graça e paz, vamos passar para o ministério da palavra. Eu quero que você leia comigo Lucas, capítulo 5, verso 6. Só um versículo, um pequeno versículo, Lucas 5, 6 diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Isto fazendo, guarda essa palavra aí, essa frase. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de estarmos diante da Tua poderosa palavra nessa noite. Pedimos, Senhor, que o Senhor revele essa palavra no nosso coração, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos ajude a alinhar esses princípios da nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nos levantamos como igreja do Senhor nessa noite e quebramos todo o poder das trevas em nome de Jesus. Todo espírito de engano está cancelado, anulado, em nome de Jesus. Senhor, que a palavra do Senhor tenha liberdade para fluir nessa noite no nosso coração. Cada semente encontre um coração fértil nessa noite, produza muitos frutos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos para isso: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Em nome de Jesus, amém, amém. Se você quer, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Muito bem, olha só, irmãos. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. Presta bem atenção. Quando eu li esse texto, né? Isto fazendo, eu pensei, o que eles fizeram? Eles fizeram algo que, o que eles fizeram influenciou para que eles apanhassem uma grande quantidade de peixe, ok? Agora, é interessante, olha como começa essa história. Em Lucas 5:1, fala que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Por que a multidão estava apertando Jesus ali? Para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam empurrando Jesus, muita gente, uma multidão, empurrando Jesus para a água. Mas é interessante, porque Jesus, mesmo ali, sendo empurrado para a água, ele estava fazendo algo muito importante, cumprindo o propósito da vida dele, pregando o evangelho, mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele vê. Olha só, irmãos, ele vê alguns pescadores que estavam ali frustrados, lavando as redes, porque tinham tido uma noite muito frustrada de pescaria. Quem está comigo aqui? Sabe, isso fala muito no meu coração, porque Jesus vê a nossa necessidade. Amém, queridos? Sabe, mesmo que ele estava fazendo, ele como Deus, fazendo algo tão grandioso, tão importante, mas ali, ele olha por cima da multidão e vê a necessidade daqueles homens, sabe, uma necessidade comum. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: Deus se preocupa com a sua necessidade mais comum. Quem está me entendendo? Então, se você tem uma necessidade, se você fez a pescaria, mas não pegou nada, está frustrado, eu quero te dizer hoje à noite que o Senhor está vendo a sua situação, em nome de Jesus. Agora, não somente isso, irmãos, porque isso falou muito no meu coração, porque eu me identifiquei muito. Eu creio que você vai se identificar também, porque olha só, de certa forma, todos nós somos pescadores, não é? Nós estamos pescando sonhos, estamos pescando oportunidades. Tem gente pescando saúde, né? Hoje eu recebi um telefonema de alguém que está com a mãe muito doente. Essa pessoa está tão aflita, tão desesperada, sabe? Quer pescar saúde. Tem gente pescando na família, na área da família, não é? Precisa de uma grande pescaria, mas também está frustrado em alguma dessas áreas, não é? Então, como pescador, irmãos, nós temos que sair com o tempo bom ou com o tempo ruim, nós temos que perseverar. Não vai ser só uma pescaria de uma vez só. Quem está me entendendo? Não vai, sabe, a gente não vai ganhar na loteria e vai resolver todos os problemas, né? Sabe, vai ser um processo e a gente nunca pode desistir. A gente sempre tem que estar ali pescando, perseverando, lançando a nossa rede. Amém, queridos? E também, como aqueles pescadores, algumas vezes a gente vai estar frustrado, não vai dar certo. Mas eu quero te dizer que Jesus não vai deixar a gente ser derrotado em nome dele. Amém, querido? No nome dele. Agora, olha só. Ele diz assim, ó: isto fazendo. O que eles fizeram
para que eles tivessem uma pesca maravilhosa. É isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. O meu tema com vocês, antes da pesca milagrosa. Diga comigo, antes da pesca milagrosa. O que eles fizeram antes da pesca? Precisava alinhar algumas coisas. Se eu perguntasse aqui, quantos precisam de uma pesca milagrosa? Né? Além de mim, né? De um milagre em alguma área da sua vida, ok? O que nós temos que fazer? O que nós temos que alinhar? É interessante, antes desse milagre, Jesus entra no barco e vai alinhar 3 coisas com eles. Nós precisamos alinhar essas coisas hoje, antes da nossa pesca maravilhosa. Vamos ver então em primeiro lugar. Então, o que foi que esses pescadores fizeram? Olha só, fazendo isto, apanharam uma grande quantidade de peixe. O que eles fizeram? Então, primeira coisa, eles colocaram o interesse de Jesus antes do interesse dele. Bora repetir isso comigo? Bora, bem forte, vamos lá. Eles colocaram o interesse de Jesus antes do interesse dele. Irmão, isso aqui é um alinhamento, não é? Sabe, não é só o milagre, não. Deus vai aproveitar nossa necessidade para alinhar algumas coisas muito importantes na nossa vida. Sabe, eu digo que o milagre vai ser só a isca, né? Só a isca. Agora olha só o que diz aí, Lucas 5, versículo 3. Entrando em um dos barcos, olha o que Jesus vai fazer. Ele entra em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, o que ele fez? Ensinava do barco as multidões. Presta atenção, irmãos, olha que coisa interessante. Os caras estão com uma necessidade terrível, né? Eles estão super frustrados, eles estão desistidos. Eles lavaram as redes, desistidos. Nada deu certo naquela noite. Eram 2 barcos, tinha 2 tripulações. Foi um fracasso. Aí eles chegam ali, Jesus que estava pregando o evangelho, ocupadíssimo com uma coisa muito importante, vê a necessidade deles e se propõe a entrar no barco. Aí ele entra no barco. Irmão, se eu estivesse lá naquele barco, eu ia pensar, rapaz, ele vai fazer meu milagre agora, né? Ele vai resolver o meu problema agora. Eu pensaria isso. Mas, irmãos, quando Jesus entra no barco, o que ele faz? Ele começa a ensinar a multidão do barco. Eu posso imaginar os discípulos, mais uma vez, frustrados. Eles não são discípulos ainda, na verdade. Mas eles estão ali, e aí Jesus, então, vira de costa para eles, como se não tivesse nem aí para eles, e começa a usar o barco deles para pregar o evangelho para aquela multidão ali. Olha só, porque ele estava sendo empurrado para a água, ele não conseguia cumprir a missão dele, então ele pediu para afastar um pouco da praia, e agora ele usa o barco de púlpito e começa a pregar e a necessidade dos discípulos. Quem está comigo aqui? Irmãos, presta muita atenção. A primeira coisa que Jesus quer alinhar é, a gente tem uma necessidade, mas qual a posição que o interesse de Jesus ocupa no nosso coração? Amém, queridos? Pensa nisso, isso aqui é muito, muito, muito importante, ok? Então a primeira coisa que Jesus faz, por que ele faz isso primeiro? Por que ele faz isso primeiro? Ele está ensinando um princípio para eles, ou seja, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O que ele está ensinando para os discípulos? Não fique procurando o milagre, procure a mim, que vocês acharão o milagre, né? Irmão, quem tem Jesus, tem o milagre, amém, queridos? Nós temos que correr atrás de Jesus. Se nós acharmos Jesus, nós vamos achar o peixe, e não correr atrás do peixe. Agora, olha como que Jesus pensava, olha como que era a cabeça de Jesus. Olha o que diz aí João 4,34. Ele é um modelo para nós, sobre colocar Deus em primeiro lugar. Olha o que diz João 4,34. Olha o que Jesus declara, a minha comida. Irmãos, a coisa mais importante, a maior prioridade da nossa vida é a comida. Sem comida a gente morre. Olha o que Jesus vai dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual que era a prioridade de Jesus? Fazer a vontade de Deus e fazer a obra de Deus. Qual é a sua prioridade? Por que Jesus tinha tantos milagres? Por que Jesus vivia uma vida de milagres? Porque ele colocava a vontade de Deus e a obra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Irmão, quando ele está lá no Getsêmani, suando gotas de sangue, ele ora, Pai, se possível passa de mim este cálice, mas ele continua, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua, aleluia.
Irmãos, e para isso nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus. Nós estamos aqui para imitar Jesus. Quem está comigo? Amém? Então, qual que é a sua prioridade? A primeira coisa. Quantos aqui têm uma necessidade? Quantos aqui precisam de um milagre? Não é? Agora, o que você está buscando? Nós temos que colocar o interesse de Jesus antes do nosso. Amém, queridos? Então, qual é a vontade de Jesus? Entende? Qual a vontade daquele que me amou quando eu estava perdido em meus pecados e delitos? Qual é a vontade daquele que morreu pelos meus pecados? Qual é a vontade dele? Irmão, qual é a vontade de Jesus? Por que ele veio aqui? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Então, essa é a vontade dele. Ele quer salvar os perdidos. Eu estou envolvido de alguma maneira nisso? Ou eu estou só pensando no meu peixe? Ou eu estou só pensando no meu milagre? Eu estou pensando no interesse dele. Então essa é a primeira coisa. Então ele entra no barco dos discípulos e ele ensina a palavra de Deus, ok? Ou seja, ele está ensinando para os discípulos a prioridade dele, ok? Não fez milagre nenhum ainda. E a segunda coisa que vai servir para alinhar a vida dos discípulos, olha só, o que foi que eles fizeram? Lembra do nosso texto? Isto fazendo. Diga comigo, isto fazendo. Então eles apanharam uma grande quantidade de peixe. Qual foi a segunda coisa que eles fizeram então? Diga comigo, cultivaram intimidade com Jesus. Grita aí, cultivaram intimidade com Jesus. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Colocaram os interesses de Jesus em primeiro lugar, antes do deles. Eles queriam milagre, Jesus queria pregar. Eles queriam um resultado para eles, Jesus queria ganhar os perdidos. Então eles não falaram, não, peraí, Senhor, primeiro o nosso milagre. Não, eles, beleza, vamos cooperar então com o interesse dele. Amém? O nosso milagre vem depois, tremendo, já estava alinhado isso aí foi fácil. Agora a segunda coisa, cultivar intimidade com Jesus. Olha o que diz aí Lucas 5,4. Quando Jesus acabou de falar para a multidão ali, do barco dos discípulos, quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. A pergunta para vocês, Jesus precisava que eles levassem o barco para um lugar fundo para colher o peixe? Quem está comigo aqui? Vocês acham que Jesus precisava que o barco fosse para um lugar diferente aonde tinha peixe? O que você acha? O que você acha? Irmãos, lembra da segunda pesca? Jesus nem estava no barco, ele estava na praia. E os discípulos estavam a 100 metros da praia. E Jesus gritou lá da praia, onde ele estava assando o peixe com pão. Ele gritou para os discípulos, ele disse, já quando ele estava ressurreto, logo quando ele ressuscitou, os discípulos pensavam que ele já tinha morrido, já tinha ido embora e já era. Eles estavam meio em dúvida, não é? E aí os discípulos foram pescar. E Jesus está lá na praia, aí ele grita, vocês têm alguma coisa para comer? O que foi que os discípulos responderam? Não temos nada, não é? Aí o que foi que Jesus falou? Vão para a parte mais funda do lago, foi isso que ele disse? Não. Ele disse, lancem as redes à direita do barco e vocês encontrarão peixe. E eles pescaram 153 grandes peixes. Então não precisava eles irem para a parte mais funda, irmão. Pergunta que cai na prova. Por quê que ele mandou os discípulos para o lugar mais fundo do lago? Porque, irmãos, ele está alinhando outra coisa aqui, ó, antes da pesca maravilhosa, antes do milagre, antes do sobrenatural. Ele está alinhando outra coisa, qual é? Fiquem comigo, tenham intimidade comigo. Quem está comigo? Amém? Porque vocês estão ligados comigo que quando eles foram para aquele lugar, eles foram desenvolvendo intimidade, eles foram para um lugar profundo e eles foram conversando com Jesus. Quem está comigo? Olha só. E outra coisa muito importante, irmãos, Jesus está tirando eles da praia. A praia era onde estava a multidão, o barulho. A praia onde estavam os bares da vida, não é? Então o que aconteceu? Jesus ali, ele diz assim, olha, vamos para a parte mais funda do lago, ou seja, vamos ter intimidade. Qual que é a segunda coisa aqui, irmãos, que a gente tem que alinhar? A nossa intimidade com Jesus. Amém, queridos? Quantos precisam de um milagre? Como vai a sua intimidade com Jesus? Você lembra quando Ezequiel fala lá em Ezequiel 47, ele fala que um anjo falou com ele assim, olha, Ezequiel,
mede 1.000 metros, 1 quilômetro, e anda na água. Aí ele andou na água. A água dava onde? No tornozelo. Aí o anjo falou para ele de novo: anda mais 1.000 metros. Aí ele andou mais 1.000 metros. A água dava no joelho, depois dava nos lombos, e depois ele perdeu o controle. Ele já não conseguia nadar, ele já estava se afogando. Ou seja, é nesse lugar que Deus quer que a gente esteja, no lugar mais profundo, de intimidade. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Agora, a pergunta: peraí, pastor, então Deus é condicional? Então Deus só vai fazer meu milagre se eu tiver intimidade com Ele? Claro que não. Quando Deus fez milagres na Bíblia com pessoas que não tinham intimidade com Ele. Por exemplo, quando o povo queria comer carne no deserto, e Deus estava dando para eles a comida ideal, que era o maná. Eles disseram: nós não queremos mais maná, nós queremos carne. E aí, irmãos, o que aconteceu? Deus deu a carne. Deus deu a carne, mas a Bíblia diz que a alma deles se definhou. Milhares de pessoas morreram. Eles tiveram um milagre, mas eles não tiveram Deus. Eles tiveram um milagre, mas eles não tiveram intimidade. Deus pode dar um milagre. Deus dá o milagre sem que a gente tenha intimidade com Ele? Dá, irmão, porque Ele é cheio de graça. Mas eu quero o milagre com Jesus. Eu faço uma oração sempre assim, ó. Sempre eu repito essa oração: Senhor, nunca me deixa ficar mais próspero do que generoso, não é? Nunca me deixa prosperar mais do que a medida de generosidade. Eu não quero isso, porque se eu ficar mais próspero do que generoso, eu vou ficar avarento, não é? Vou ficar ganancioso, eu corro o risco de me corromper, e eu não quero isso. Eu quero um milagre. Quantos querem um milagre? Eu quero uma pesca maravilhosa, eu quero o sobrenatural, eu quero uma porta aberta, eu quero graça excepcional diante dos homens, eu quero isso. Mas, irmãos, eu quero isso com Jesus, eu quero isso com intimidade com Ele. Amém, queridos? Então é isso que Jesus está falando para eles. Olha, vamos lá, ele entra no barco e mostra para eles a prioridade dele. Olha lá, Jesus não dá moral para eles e começa a pregar o evangelho. Eles começam a aprender, eles começam a entender: rapaz, ele está aqui por isso, a paixão dele é essa, ele está aqui para pregar o evangelho, para salvar o perdido. Aí eles se alinham com a vontade dele. A minha, mais do que querer esse peixe, agora eu quero fazer a vontade dele. Mas não somente isso, Jesus diz: agora vamos para a parte mais funda, vamos ficar junto comigo, vamos ter intimidade comigo. Presta bem atenção. Essa semana eu estava lendo o livro de Daniel, e eu li algo ali que tocou demais o meu coração. Presta atenção, revelação para mim. Porque o Daniel chega com os amigos dele na Babilônia, e quando ele chega ali, é interessante, a Babilônia representa o mundo, não é? O mundo de hoje. Quando você lê o livro de Daniel, tudo que se referia à Babilônia lá é o mundo que nós vivemos hoje. O mundo, os valores do mundo. Quer ver? O Daniel chega lá com os amigos dele, a primeira coisa que o rei faz é mudar o nome deles. O nome Daniel significa o Senhor é a minha justiça. O nome dele virou Beltesazar, que significa protegido por Bel. Quem é Bel? O Deus da Babilônia. Olha só, na cabeça dele. Então, está chamando Daniel: ei, protegido pelo Deus da Babilônia? Ei, protegido por Bel? Ei, e falando para ele, encucando aquilo nele. Não podia orar, escuta. Não podia orar. Quem orasse ia parar na cova dos leões. Quem está comigo? Eles não tinham tempo para ler a Bíblia, para ler as Escrituras, porque eles trabalhavam de sol a sol, até de noite, eles não tinham tempo para isso. Então, olha só, irmãos, quando eu estava lendo isso, eu pensei: meu Deus, é o que está acontecendo hoje, na nossa geração. Porque nós não temos uma proibição para não orar. Nós não temos uma lei que nos proíbe de orar, nós só não oramos, porque não queremos orar. Credo, pastor, vira essa boca para lá. Tá bom, eu viro. A gente só não ora porque não quer. Não tem mais proibição. Quer ver? Não tem uma proibição para a gente ler a nossa Bíblia. Não tem essa proibição. Mas, irmãos, a gente só não lê a nossa Bíblia. Às vezes a gente vem num culto, no domingo, ouve uma palavra e acha assim: não, já fiz a minha obrigação da semana. Já pensou? Não é verdade? Por exemplo, lá na Babilônia, eles tinham que comer a comida da Babilônia. Eles não podiam comer aquela comida porque, para a lei deles, era pecado.
Nós não estamos mais debaixo disso. Mas o Daniel estava. Então, irmãos, nós não temos uma proibição para a gente não comer determinada comida. Nós só escolhemos comer lixo. A comida do mundo, a comida que o mundo oferece. Nós escolhemos. Então nós escolhemos não orar, nós escolhemos não ter relacionamento com a nossa Bíblia, nós escolhemos comer o lixo do mundo. Escuta bem, essa é a Babilônia. Nós estamos vivendo na Babilônia, nós estamos no meio do frenesi, no meio da Babilônia. Por isso que Jesus, quando ele vê uma necessidade na nossa vida, ele aproveita essa necessidade para chamar a gente para ter intimidade com ele. Vem para a parte mais profunda. Vem ficar comigo, vem ter relacionamento comigo, vem me conhecer. Porque senão, irmão, nós vamos virar um negócio, uma igreja que só busca o peixe, que só busca o milagre, que só busca o resultado. E ele quer ter intimidade com a gente. Diga glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, essa é a segunda coisa, sabe? O apóstolo Paulo, ele nos desafia a pensar nas coisas do alto, não nas coisas que estão aqui na terra. Colossenses 3:2. Nós precisamos, irmãos, fazer. É interessante, várias vezes, quer ver? Anota na sua Bíblia aí, anota para você pesquisar. Várias vezes que Jesus cura, faz um milagre, toca numa pessoa, muda uma vida, ele tira essa pessoa do meio dela. Quando Jesus, lá em Marcos 8:23, cura o cego, olha o que ele faz, eu quero que você leia comigo. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Agora, olha só o que ele vai falar no versículo 26, Marcos 8:26. Depois que ele curou o cego, ele cuspiu no chão, fez uma lama com a saliva, passou no olho do cego, o cego ficou curado. Quando tudo estava resolvido, quando ele recebeu o milagre dele, olha o que Jesus vai falar para ele, uma advertência. Marcos 8:26, mandou Jesus embora para casa, foi uma ordem. Vá embora para casa e recomendou-lhe, não entres na aldeia. A aldeia aqui representa o mundo. A aldeia aqui é como se fosse a praia para aqueles pescadores lá. A aldeia aqui é a Babilônia. Sabe, é onde está o barulho do mundo. Jesus está dizendo, ei, sai um pouco daí. Quem está comigo? Pastor, como é que eu vou sair do mundo? Irmão, não é você sair do mundo, é você tirar um tempo para você meditar na palavra, para você orar, um tempo para você desenvolver intimidade com Jesus, para você conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Porque se você ficar só ali na aldeia, se você ficar só ali na praia, se você ficar só na Babilônia, você vai mudar a sua maneira de pensar. Irmãos, sabe o que é que Satanás está fazendo na nossa geração? Mudando a nossa cultura. O que foi que Satanás tentou fazer com Daniel e seus amigos? Mudar a cultura deles. Muda o nome, muda a alimentação, muda a vida de oração, muda o relacionamento com a palavra, tira eles daí. Era isso. E o Daniel, irmãos, se posicionou. Não, pensa um cara novo assim, um cara jovem. Ele disse, não, eu não vou me contaminar, eu não vou me dobrar para o mundo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então a segunda coisa é isso, tá bom, irmãos? Deixa eu parar aqui, vou pular para a gente terminar. Então, eles cultivaram intimidade com Jesus. Qual que é a primeira mesmo? Eles colocaram o interesse de Jesus antes do deles. E a última coisa aqui para a gente orar, ok? Eles obedeceram a palavra de Jesus. Então, quais são as três coisas que Jesus alinhou? Antes do milagre acontecer, três coisas tiveram que acontecer na vida dele. Eles priorizaram a vontade de Deus. Eles, que mais? Cultivaram intimidade com Jesus. E a terceira coisa aqui, presta atenção. Eles obedeceram a voz, a palavra de Jesus sobre aquele assunto. Olha só, o assunto aqui era pescaria. O que Jesus estava falando sobre pescaria? Lançai as redes. Vamos para a parte mais funda do lago. Irmão, qual a área da sua vida que você sente que não está pescando? Que não está pescando? A pergunta é, o que a palavra de Deus fala sobre essa área da sua vida? E você está ouvindo a palavra de Deus? Olha só o que diz aqui então, Lucas 5,4. Lançai as vossas redes para pescar. E o 5, olha, Senhor, nós pescamos a noite toda, nós tentamos de todo jeito, a gente se esforçou muito, a gente tinha bons equipamentos, a gente tem experiência, tinha peixe no lago, mas não deu nada. Mas, sob a tua palavra, eu lançarei as redes.
Amém, queridos? Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Então, assim, ó, o que é que Deus está falando na palavra dele sobre a área que, porventura, está escassa na sua vida? Não é? Por exemplo, na área financeira mesmo, né? Às vezes a pessoa está ali toda endividada, não é o caso de ninguém aqui, né? Só o pessoal, graças a Deus, na parte não existe isso, aleluia, né? Mas imagina se tivesse. O cara está todo enrolado financeiramente. Aí, como que ele sai? Ele precisa de um milagre, certo? Quem está comigo? Quem está entendendo que ele precisa de um milagre, de uma intervenção de Deus? Mas como que ele vai receber esse milagre? Ele precisa colocar as prioridades de Deus, né, na frente. Ele precisa desenvolver intimidade com Deus. Mas outra coisa, ele precisa saber o que Deus pensa e fala a respeito daquele assunto. Por exemplo, a Bíblia diz assim, olha, que o insensato gasta tudo o que ganha. Por isso que ele vive na escassez. Fala que o homem sábio ajunta o seu dinheiro. Olha aí. Então, qual que é o princípio da palavra sobre finanças? Ajuntar dinheiro. Não é? Ajuntar dinheiro. Não tem matemática difícil, não. Então, o insensato gasta tudo que ganha. O sábio junta o dinheiro dele. Né? Então, isso é um princípio. Outro princípio da palavra nessa área. A alma generosa prosperará. Aquele que retém mais do que é justo, lhe será em pura perda. O cara está pensando assim, ó, então, eu não vou dar para ninguém, vai perder. Mas o cara que é generoso, prospera. Quem está me entendendo? Então, irmão, qual é a área? Eu não vou nem ficar falando, eu falei só essa área aqui, porque eu acho que essa área não ofende ninguém, né? Então, eu não vou falar outras áreas, porque vai que eu acerto a sua. Né? Mas se você tem uma área da sua vida que está escassa, que você lança a rede e não pega nada, que você está frustrado, se faça essa pergunta hoje à noite. O que é que a Bíblia diz a esse respeito? Pastor, eu não sei porque eu não leio a Bíblia. Então procure alguém que leia a Bíblia. Procure o seu pastor, os seus pastores, converse com eles, que eles podem te ajudar. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Aleluia. Então, são essas coisas que Jesus alinha antes da pesca maravilhosa. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Eles colocaram o interesse de Jesus antes do deles, eles cultivaram intimidade com Jesus e também eles obedeceram o que Jesus disse para eles fazerem. É interessante que eles escolheram uma quantidade de peixe tão grande que eles precisaram pedir ajuda de outros barcos e encheram todos os barcos, ou seja, todo mundo foi abençoado. Amém, queridos? Todo mundo vai ser abençoado em sua volta.